Olá, boa tarde. Então vamos falar sobre o vocabulário português e latino, que foi escrito entre 1712 e 1728 e que nos mostra como a língua, em confronto com novas realidades, se vai alterando. Rafael Bluto é o autor deste vocabulário. Vamos então falar um pouco mais sobre o seu autor, a referir que ele nasceu em Inglaterra, embora os pais fossem franceses. Em Paris, inicia a sua formação em colégios jesuítas da época. Opta por ingressar na Ordem dos Clérigos Regulares, na qual faz formação superior. Passou sucessivamente por Verona, Roma e Paris e doutorou-se em Teologia. Foi enviado para Lisboa em 1668, com o objetivo de cimentar o prestígio da Ordem em Portugal, e depressa estabelece contactos que o aproximam da nobreza influente e da corte. Parte para a França em 1697 por ter sido considerado como um espião ao serviço dos interesses franceses, no momento em que o partido que defendia a aproximação a Castela era o mais preponderante. Retorna em 1703, mas devido às suspeitas que sobre ele caíam ainda, Dom Pedro II recomenda a permanência no mosteiro de Alcobaça. O regresso à corte é adiado até 1713, já em pleno reinado de Dom João V. Até ao fim da vida, o seu percurso é um cumular de honras, com a participação das academias e a publicação do vocabulário e das prosas portuguesas. Relativamente à obra, que aspectos há a destacar? Desde logo, a publicação do vocabulário português e latino constitui um marco na história da lexicografia portuguesa. Introduziu inovações no que respeita aos objetivos da obra dicionarística. Testa metodologias diferentes para uma pesquisa lexicológica mais eficaz. A obra apresenta dimensões superiores, composta por um total de 10 tomos, 8 iniciais, a que se acrescentaram 2 volumes de suplemento. Na verdade, são mais de 7.000 páginas. Marca a transição para a dicionarística moderna do português. Apresenta artigos que incluem notícias históricas, geográficas, científicas, literárias e religiosas. A obra é indissociável da figura do autor, um padre teatino francês que só aos 30 anos aprendeu português, em virtude de ter sido enviado para Lisboa pelos superiores em 1668. Trata-se de uma empresa longa, ocupou quase 50 anos, uma vez que, de acordo com o testemunho do autor, a recolha do material principiou cerca de 1680, concluindo-se a publicação em 1728. Entre os académicos encontrou alguns colaboradores para esta empresa, nomeadamente Dom Francisco Xavier de Menezes, José Barbosa, Luís Caetano de Lima, Jerónimo Contador de Argote e Manuel Caetano de Sousa. Apenas no reinado de Dom João V estavam reunidas as condições favoráveis à publicação do dicionário, ordenando o monarca que os volumes fossem custeados pelo erário público. A justificação do autor para a publicação da obra é ele quem a apresenta e apresenta-nos 2 razões. Contribuir para a afirmação do português no panorama linguístico europeu, por um lado, e contribuir também para a construção da imagem de um monarca ilustrado e mecenas, que era Dom João V. A intenção explícita da monumentalidade é um atributo que distingue o vocabulário das obras que o precedem. O dicionário em causa representa ainda uma modificação na concepção da obra lexicográfica, uma vez que foi composto sob a influência modular dos principais dicionários das línguas modernas publicados ao longo do século XVII. Apesar de concebido como um dicionário de língua, o vocabulário também apresenta características de um dicionário histórico, uma vez que inclui topónimos e mitónimos, informação que o autor considerava ser fundamental para escritores e para a conversação do cotidiano de qualquer homem, não é? Bluetooth encontra-se numa posição privilegiada para a renovação da nomenclatura, respeitante às línguas científicas e técnicas, pelo que uma das principais inovações da obra se encontra no abundante registro de terminologias, nomeadamente as palavras formadas a partir de raízes greco-latinas, instrumento por excelência da intercomunicação entre as várias línguas modernas europeias. O teatino recolheu os termos introduzidos na nossa língua pelas viagens ultramarinas e pelo contacto com outras culturas. Refere autores reconhecidos, cita relações de viagens, tratados técnicos em português, a Gazeta, mas também textos como a documentação do Porto de Lisboa ou o Regimento de Saúde de Setúbal, entre muitos outros. Documenta também termos para os quais não encontrou abonação em textos e que recolheu junto de falantes. Neste dicionário, o autor revela a riqueza da língua portuguesa, provando que pode igualar as demais línguas novilatinas em abundância de palavra.
O vocabulário representa a transição para uma lexicografia monolingue, uma vez que a informação latina nos artigos é reduzida ou mesmo inexistente. As entradas encontram-se alfabeticamente ordenadas até à última letra da palavra. Distingue palavras homógrafas, atribuindo-lhes entradas distintas, mas quando há uma relação semântica, as palavras são agrupadas no mesmo artigo, embora em parágrafos distintos. As expressões idiomáticas em que uma determinada entrada ocorre também surgem em parágrafos diferentes, explicitando seguidamente o seu sentido. Evidencia-se na obra de Butu a maior extensão dos artigos, expandidos pela autorização e por expressões latinas com tradução. Inclui na nomenclatura topónimos que não se confinam ao espaço geográfico nacional, mas alargou a locais da Europa e às paragens ultramarinas, o que se traduz num alargamento automático do número de entradas. O autor ainda considerou um vasto leque de palavras resultantes dos contactos com novas línguas e culturas, bem como toda uma série de terminologias técnicas em constante crescimento. É ainda considerável o número de neologismos, na maior parte dos casos de calcos de palavras francesas ou castelhanas, bacinete, bacio, baú, baldréu, luva de couro, bem como uma série de termos introduzidos à luz da vertente enciclopédica do dicionário, registando nomes de povos, figuras míticas e outras palavras de um amplo universo de referência histórico-cultural que se alarga ao Oriente e ao Brasil. Inclui na nomenclatura topónimos, como já vimos, que não se confinam então ao espaço geográfico nacional. O dicionário é uma obra destinada à fruição intelectual. O Conde de Ericeira afirma que neste vocabulário se acha a cada folha uma flor e um fruto que, como se vê no terreno felice e no clima benigno, sem artifício nasce fragante e sazonado. E por esta causa repito sempre que os outros dicionários servem só para buscar, e este também para se ler, instruindo e deleitando. Os artigos mais extensos adquirem uma dimensão literária, incluindo descrições e narrações pormenorizadas, que conferem aos textos um cariz fortemente informativo. Destacam-se os artigos referentes aos progressos da técnica e das ciências, em que Bluetooth sintetiza as principais inovações contemporâneas. As entradas apresentam-se por uma estrutura lógica, a definição, a descrição do objeto, esclarecimento sobre o seu uso, a origem e a evolução, bem como as descobertas científicas associadas, concluindo com referências bibliográficas e referindo ainda títulos estrangeiros de publicação recente. O vocabulário assume-se assim como um auxiliar de composição literária, coligindo textos nos quais os escritores e oradores podem inspirar para desenvolver os mais diversos temas, mostrando deste modo a influência da cultura barroca da época em que foi produzido. A obra é marcada pelo deslumbramento e pela grandiosidade barrocas, mas não se mantém alheia à descoberta dos progressos científicos e filosóficos de uma Europa que há muito questionava as verdades estabelecidas da tradição escolástica. Terminamos então com algumas referências bibliográficas, no caso de vocês quererem consultá-las.